E hoje, à luz da Bíblia Sagrada, eu vou mostrar para os irmãos o primeiro ambiente em nós onde se deve acontecer um avivamento. E esse ambiente é no nosso homem interior. E esse homem interior, ele precisa reconhecer algumas coisas nele. E a base desse reconhecimento é que vai levá-lo a uma dinâmica de fé para viver uma experiência com o Deus dos céus e tendo o privilégio de desfrutar de um novo estilo de vida. E hoje o salmista Asaf será o nosso protótipo aqui. E à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos fazer uma viagem no seu homem interior. E haverá, na verdade, hoje há uma probabilidade muito grande de cada um de nós olharmos para Asaf e ver impresso nele a nossa imagem, o nosso retrato, a nossa história. Mas também há uma probabilidade grandiosa de você olhar para si mesmo ou para si mesma e enxergar Asaf em você. Então, à luz da Bíblia, caminharemos no seu interior e veremos a exposição que ele fez neste cântico, neste hino. E nessa exposição melódica, verbal, é possível visualizar uma anamnese do seu homem interior. É uma exposição da realidade interna do que ele está vivenciando. E o que levar Asaf a fazer isto? Diante de uma situação tão dramática que ele está vivenciando. Porque ao invés dele ter uma visibilidade plena de Deus sobre a sua vida e o desenvolvimento do propósito divino para com ele, ele foi usar uma metodologia comparativa. E a metodologia comparativa totalmente contraditória daquilo que a veracidade bíblica nos proporciona. Ele usa a metodologia comparativa da história existencial de si mesmo, baseado na praticidade de pessoas que não têm aliança com Deus, que não têm relacionamento com Deus, que vivem alienadas da presença de Deus, que a Bíblia vai chamar de ímpios, que são aqueles que vivem na praticidade da impiedade, numa ação que vem contradizer todos os princípios éticos, morais, sociais e espirituais divinos, numa reprodução do próprio pecado. E quando ele utiliza essa metodologia comparativa, ele entra e se torna refém das suas crises existenciais. O seu interior é fragmentado. E Asaf é um adorador. Asaf é um servo de Deus. Mas ele chega no seu limite. E na linguagem que ele utiliza, ele chega ao seu último passo. E no seu último passo, ele quase tomba de vez. E ele vai dizer isso no versículo 2 deste salmo que lemos, quando ele diz assim: quanto a mim. Ele não está falando de terceiros, ele está falando de si mesmo. Ele está falando da sua totalidade existencial. Ele está dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase se desviaram. Ou seja, ele chegou no quase. Ainda bem que Deus, por sua bondade e misericórdia, ele coloca um quase na nossa vida. Ele disse: quase os meus pés desviaram. Ou seja, ele chegou no limite e ele viu que estava em decadência, a ponto de romper a aliança com Deus,
e se associar aos ímpios. Mas ele disse: quase os meus pés desviaram. E ele vai dizer um pouco mais no versículo 2: pouco faltou para que escorregasse os meus pés. Ou seja, por uma mínima coisa, eu perderia todo o meu equilíbrio, minha estabilidade espiritual. Eu ia como água de chuva de rio abaixo. Eu ia viver semelhantemente. Onde ele diz: passos escorregadios e os seus pés quase desviando. Retrata o declínio, não só moral, mas espiritual, onde ele está vivenciando este caos na sua história. E diante disto, diante de toda essa metodologia comparativa, ele vai fazer uma análise e ele vai chegar a uma conclusão na sua precipitação, que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena ser fiel a Deus, que não vale a pena ter aliança com o Senhor, porque ele está vivendo um deserto existencial, enquanto os ímpios que não têm aliança estão no jardim florido. Ele está com a sua alma totalmente fragmentada, amargurada, enquanto os ímpios estão com a sua alma regaladamente em júbilo. Enquanto ele está bebendo as suas próprias lágrimas, ele olha e enxerga os ímpios fazendo festas, celebrando. Enquanto ele está servindo a Deus, ele se encontra em um processo de sofrimento. Os ímpios estão vivendo em bonança, em paz. Isso é um paradoxo na mente de Asaf, e quando ele faz esse dualismo baseado nesta metodologia comparativa, ele precipitadamente ele vai dizer: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser santo, não vale a pena ser fiel, não vale a pena preservar-se na fé. E ele vai dizer isso no versículo 13, quando ele diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Ele diz: todo o meu zelo de purificação, de limpeza, de santificação do meu homem interior para Deus, tudo isto é em vão. E chega no versículo 13, na parte B do versículo, ele vai dizer: também é em vão o ato de eu lavar as minhas mãos na minha inocência. Ele fala de uma limpeza interna, que ele chama de purificação. Ele fala de uma limpeza externa, que ele fala de lavar as mãos. Ou seja, eu procuro ser santo tanto por dentro quanto por fora, mas tudo isto é em vão. E ele vai dizer o porquê que é em vão na precipitação no versículo 14, porque ele diz: pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ou seja, eu me dedico, me reservo, me entrego ao Senhor, mas amanheço o dia, é só aflição, é só castigo. E eu olho para o ímpio, estão sorrindo. Eu olho para o ímpio, estão em pastos verdejantes. E eu, só prova, só tribulação, só adversidade, tudo ao contrário. O vento sopra ao contrário, nada dá certo, nada avança, nada progride. Entra o dia e sai dia, a sensação que eu não saio do lugar, que estou paralisado no tempo. É a situação de Asaf. E ele, diante de toda essa crise existencial que está arrebentando o seu espírito, ferindo a sua alma e repercutindo no seu exterior, diante desse caos existencial, ele toma uma atitude. Mesmo todo ferido,
ele vai para o santuário. Não tem um lugar melhor para uma pessoa ser tratada por Deus do que no santuário. E quando ele vai para o santuário, todo machucado, golpeado pela vida, e ali ele tem uma experiência com Deus, porque Deus, na sua onipresença, ele pode se revelar em qualquer lugar, mas na essência absoluta da natureza santa da sua glória, ele não vai em qualquer lugar. O ambiente tem que ser propício, e um dos ambientes para a revelação da glória de Deus é o seu santuário. E é no santuário que Deus se revela a Asaf, é no santuário que Deus se move. E diante daquela revelação divina, a sua mentalidade é tratada. E a primeira coisa que Deus vai mexer no interior de Asaf é a sua mudança de mente, porque o avivamento nunca é de fora para dentro. O avivamento é uma transformação no ser humano. E a primeira coisa que o avivamento vai fazer é mudar a nossa mentalidade, para que a nossa mentalidade não seja uma mentalidade alimentada e motivada por metodologia da praticidade dos ímpios, mas que seja uma mentalidade segundo a mente de Cristo, para que a gente possa pensar igual a Jesus. E quando muda aquela mentalidade, vai mudar todo o seu posicionamento e a sua compreensão. E tudo isso que eu estou falando para os senhores está no versículo 17, quando ele diz: até que, primeiro Deus coloca um quase, depois Deus coloca até que. Entrei no santuário de Deus. Aí vem assim, então. Esse então é uma mudança. Todas as vezes que tem um então na Bíblia, é uma mudança de atitude, é uma mudança de caminho, uma mudança de projeto, é uma mudança de situação. Aí ele diz: então entendi. Ele está falando de entendimento. O entendimento já não é o mesmo antes do santuário, já é um novo entendimento, já é uma nova visibilidade, já é uma nova compreensão, já é uma nova consciência, já é uma nova ideia. Aí ele, no santuário, porque antes do santuário ele está enxergando o momento, mas ele não enxerga o futuro. Mas no santuário ele sai do momento e ele consegue enxergar o futuro. E quando ele chega no futuro, nessa visibilidade do futuro, tudo muda nele, porque ele entende: até agora eu estou enxergando o momento, a riqueza do momento, a prosperidade do momento, a vitória do ímpio do momento, todo o gozo do ímpio no momento, e o meu momento de dor, meu momento de sofrimento, meu momento de tristeza, meu momento de aflição. Mas agora eu estou enxergando o meu destino, eu estou enxergando o destino deles, e chego à compreensão que o meu destino não é igual a deles, porque tudo que eles estão vivendo agora não garante onde eu vou chegar. E eu entendo o fim deles, e o fim deles não será similar ao meu, porque o fim deles não se compra com prata, não se compra com ouro, não se compra com nenhuma matéria-prima terrena. E o meu fim é uma dádiva da bondade de Deus. Ele diz isso no versículo 17. Mas mesmo com essa compreensão, há uma mudança de mente, mas as feridas continuam na alma, as feridas continuam no espírito. E ele vai dizer isso no versículo 21, quando ele diz assim: assim o meu coração se azedou. Coração azedo é uma expressão que houve perda do sabor pela vida. A angústia é tão grande que ele não tinha doçura no seu interior. No seu interior estava todo azedo, sinônimo de amargura, de tristeza, de aflição, de angústia, de decepção, de desespero.
e o único sabor no seu interior, azedo. Se não bastasse isso, ele diz no versículo 21 final: sinto picadas nas minhas entranhas ou nos meus rins, que era o órgão ativado para, juntamente com a alma, expressar as ações emocionais. Aí ele diz: os meus rins, eu sinto picada. Imagine você todo dia, como um espinho, uma agulha no teu rim, todo dia, e você se contorcendo. É Asaf. E diante de tudo isso, chegamos no versículo que lemos, e ele vai fazer um resumo de toda a sua história. E esse resumo está no versículo que lemos, quando ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Se você olhar para este versículo, você vai encontrar pelo menos 4 pronomes possessivos. 2 deles estão no masculino, 2 estão no gênero feminino. Ele diz meu coração 2 vezes. Ele diz minha carne e minha porção. Então, quando ele usa esse pronome, ele está falando de si mesmo. Ele está falando da sua realidade. Ele está falando da sua inteireza. Ele não está falando de outra pessoa. Ele está falando daquilo que realmente existe nele. E quando ele vai falar da sua totalidade, ele usa 2 linguagens. A primeira linguagem, ele usa carne. E quando ele usa carne, ele não está usando uma parte do seu corpo, ou um membro do seu corpo. Ele está falando de toda a sua estrutura orgânica ou biológica. Biologicamente, o ser humano é dividido em cabeça, tronco e membro. É justamente o que ele está se referindo. Ao invés dele falar cabeça, tronco e membro, ele resume toda a sua estrutura biológica numa palavra: carne. E ele diz que a carne e o coração desfalecem. Então, começando de trás para frente, quando ele diz coração, a gente ler esta Bíblia, a palavra coração vem de forma equivocada na nossa mente, o órgão, o músculo que bombeia o nosso sangue. Mas a maioria das vezes a palavra coração na Bíblia não se refere ao músculo que bombeia o nosso sangue, mas se refere à totalidade do nosso homem interior. E o nosso homem interior, ele é imaterial, ele é incorpóreo, ele é espiritual. Este homem interior, numa linguagem bíblica, é uma essência espiritual, que é apresentado na Bíblia num dualismo espiritual, como alma e espírito, mas também é chamado da imagem e semelhança de Deus, que é aonde está a essência da nossa personalidade, o que nos faz gente, o que nos distingue de toda a criação de Deus, como dos seres angelicais, como dos seres irracionais. É nessa essência incorpórea que a Bíblia chama de alma e espírito, que nos faz gente, é que está o poder da decisão, é que está a razão, é que está a consciência, é que está as emoções, é que está a vontade, é que está o livre-arbítrio. E nesta alma, que é a sede das emoções, é ali que é produzida as obras da carne, segundo Paulo, Gálatas capítulo 5, mas tem o Espírito, e o Espírito é onde é produzido o fruto do Espírito, e dentro dessa essência totalitária do homem interior, o toque de Deus no ser humano nunca é na carne, no corpo físico, nunca é na alma. O primeiro toque de Deus é no Espírito, porque o Espírito é o palco do contato de Deus com o homem.
é aonde Deus manifesta a sua presença, é onde Paulo vai dizer em Romanos 8,16 que o próprio Espírito, se referindo ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, se referindo ao espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Baseado nisso, o ser humano é a única criatura de Deus que pode estar com os seus olhos vendados, os seus ouvidos tapados, sua boca lacrada, as suas mãos algemadas, seus pés amarrados, e ele pode estar dentro da floresta amazônica, ele pode estar no fundo do mar, ele pode estar dentro de um grande peixe, como estava Jonas, que ele é o único ser criado por Deus, que ele não precisa abrir a boca para falar com Deus, que ele se comunica com seu espírito, e Deus se comunica com ele. E Asaf resume tudo isso chamando de coração, que é a sua essência imaterial, e ele se revela o seu aspecto externo, sua estrutura biológica, dizendo carne. Só que há um dualismo neste versículo, carne e coração, e ele vai conectar o verbo desfalecer na carne e no coração, tanto que o verbo está pluralizado, porque está se referindo a esses dois objetos, a carne e o coração. E ele chega e diz assim, falando para Deus e para si mesmo: a minha carne, o meu coração desfalece. E aqui eu começo a fazer uma aplicabilidade para você. O que Asaf está nos ensinando? Asaf, primeiramente, antes dele olhar para o seu exterior, ele olhou para o seu interior. Ele fez um autoexame de si mesmo. Ele fez um diagnóstico, tanto do seu interior quanto do seu exterior. E ele emite a conclusão do seu diagnóstico: nada está bem dentro de mim. Está tudo se desfalecendo. E o que está acontecendo dentro de mim está afetando o meu corpo, porque eu estou reproduzindo aquilo que realmente existe dentro de mim.